Graça e paz, meu irmão, minha irmã, bom dia. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Sextou, é isso mesmo. Sextou com S de sexta-feira. Deus abençoe, tá? Mais uma semana que termina, graças a Deus. Semana inteira recebendo mensagens que vêm do coração de Deus para os nossos corações, para nos direcionar, para nos realinhar a vontade dele, né, ao desejo dele para as nossas vidas. E nada melhor do que caminhar debaixo da vontade dele, no centro da vontade dele, porque a palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, ah, não tem nada melhor que caminhar realmente no centro da vontade do Senhor, fazendo a vontade dele. Amém? Bom, para o ensinamento desta mensagem, dessa sexta-feira, e aquilo que Jesus quer trazer aos nossos corações, tem este tema: o agir de Deus. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 53 a 58. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas estas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Amém. Ah, sobre esse texto, Deus me levou a meditar sobre três pontos. Primeiro, a incredulidade. Depois, a fé. E em terceiro lugar, obediência. Então, eu meditando sobre esse texto, né? Quando eu li, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer trazer aos nossos corações? E veio isso, né? Para mim, credulidade, fé e obediência. E aí Deus trouxe cada texto, né? Deus trouxe um texto para cada item deste, né? E vamos trabalhar, então, para que a gente possa compreender aquilo que Deus quer nos ensinar. Então, vamos lá. Primeiro, a incredulidade, né? Então, o texto de Mateus, capítulo 13, versículo 58, no seu final, né, no seu último parágrafo, na sua última frase, diz assim: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Então, meu irmão, minha irmã, é simples. É simples. Se nós não tivermos fé, a fé a fé é realmente o dom da fé, a fé que vem de Deus, a fé que, que nós tenhamos ao ponto de nós fazermos como Abraão, onde Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Deus ia mostrar a terra para Abraão. Deus não falou: ó, sai daí da sua cidade, aí, do meio da sua família e vai até tal lugar. Não, não, não. Ele falou: vai que eu vou te mostrar para onde você vai. Então, Abraão saiu sem saber para onde ia, sendo direcionado por Deus, né? Precisamos ter tal fé. Ou como Pedro, quando Jesus andou pelas águas, e Pedro disse: Senhor, se és tu, me faça ir até o Senhor também andando sobre as águas. E Jesus falou: vem. E Pedro, a fé de Pedro foi tamanha que ele foi, né? E ele começou a caminhar realmente pelas águas. O que foi que fez Pedro afundar? O, ele tirou o foco de Jesus. Ele é a fé, porque quando nós estamos focados em Jesus, nós temos fé.
quando nós tiramos o foco de Jesus e olhamos para as circunstâncias da nossa fé, ela se derrete, ela estremece. E aí Pedro começou a afundar. Então precisamos ter esse tipo de fé. Se nós não tivermos essa fé, se nós formos incrédulos ou se nós formos morno, esquece, a gente não vai ver milagre. A gente não vai ver milagre, a gente vai ver milagre esporádico. Mas o verdadeiro cristão, ele vive de milagre, porque ele é um milagre. O verdadeiro cristão é um milagre. Teve a vida transformada da água para o vinho. Então vamos lá, continuando aqui. Agora, 2. A fé. A fé. Por que precisamos ter fé? Olha o que Hebreus 11:6 diz para nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto final. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Simples assim. Quer agradar a Deus? Quer obter o favor de Deus? Né? Quer receber as recompensas de Deus? Precisa ter fé. Mas não é fezinha, é fé. É fé, precisa ter fé genuína, fé verdadeira. Aquela fé que move montanhas. Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a esse monte, saia dali e vá para lá. E ele fará, porque nada é impossível para Deus, nada é impossível para quem crê. Então, outro texto que o pai, né, o pai pede para Jesus expulsar o demônio do filho, porque os discípulos não conseguiram, né? E o pai fala assim: se podes, ajuda-nos. Aí Jesus diz: se posso, se podes, tudo é possível ao que crê. Então, nós só podemos ver Jesus operar milagres na nossa vida se nós tivermos fé. A fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para finalizar, deixa eu ver, tá? 3. Obediência. E esse texto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 10. Diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, olha o que esse texto diz, né? Seja feita a tua vontade. A grande maioria do cristão ora ao Pai Nosso, né? E a grande maioria ora no automático, não sabe nem o que está falando, né? Não sabe nem o que está proferindo, né? Mas a palavra tem poder. E esse texto Jesus ensina a gente a falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus disse lá no Getsemane, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim isso que eu vou passar. Eu não quero passar por isso. Se possível, contudo que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E aí o que acontece? A fé, a nossa fé genuína, ela leva a gente a ser obediente e entender que a vontade de Deus é superior à nossa, ela é soberana. Então, nós temos que aprender a isso. Às vezes eu vejo as pessoas pedindo oração para pessoas que estão em situação de morte e outras coisas. É lícito, é lícito, é lícito orar por uma pessoa que está enferma, que está a ponto de vir a óbito, que está com uma doença grave. É lícito, está com uma doença grave, câncer terminal, enfim, é lícito. Porém, nós temos que entender no nosso coração, com a nossa fé, que a vontade dele é soberana. E falar: Senhor, eu quero que aquela pessoa seja curada, mas que seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é melhor que a minha. A sua vontade prevaleça. Se o Senhor quiser, cura. Se o Senhor quiser, cura. Mas se o Senhor não quiser, amém. A sua vontade é soberana. Seja feita a tua vontade. Né? Se essa pessoa tiver que viver mais alguns meses, dias, não sei, faça. Mas se não, seja feita a sua vontade, Pai. A gente tem que entender isso, a gente tem que orar assim. Né? Obediência, a gente tem que obedecer. E se a vontade dele for contrária à nossa, entendendo que ele é soberano e que ele sabe de todas as coisas. E que ele sabe de todas as coisas. Precisamos ter isso na nossa mente. Então é isso, meu irmão, que o Senhor me trouxe ao coração para que eu pudesse compartilhar com você nesta sexta-feira. Amém?
Fiquem com Deus, tá? Até amanhã, se Deus quiser, no sábado maravilhoso. Fica com Deus. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.